Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Isaías, capítulo de número 6. Lemos a partir do verso 1, eu leio da Nova Versão Transformadora, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos senhores. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou eu, envia-me. Hoje, nos nossos dias, existem pouquíssimos países que estão debaixo de um governo monarca. A monarquia hoje se transformou em algo raro. Alguns países ainda preservam a figura do seu rei, da sua rainha, mas não mais da forma como eles governavam antigamente. Antigamente os reinos tinham o seu rei, e ele era a autoridade máxima. Ele governava absoluto, e a sua voz tinha poder e autoridade sobre todas as questões debaixo do seu cetro. Tudo aquilo que estava debaixo da sua autoridade, do seu governo, era ele quem regia. Hoje há poucas monarquias, a mais conhecida de todas é a monarquia do Reino Unido. Ouvimos há pouco tempo atrás e acompanhamos o mundo a coroação do novo rei, depois de um reinado de 70 anos da rainha Elizabeth. O rei Charles II assume o governo da Great Britain, que eles chamam, né? O Reino Unido. Uma cerimônia televisionada, assistida, com toda pompa, com toda aquela elegância que é típica de governos monarcas. Ainda há um outro aqui, outro lá. A Espanha é uma monarquia, tem o seu rei. Existem outros tantos países que talvez você até se surpreenderia que ainda estão debaixo de um estilo de governo de monarquia. Eles estabelecem normalmente o sistema de parlamentarismo monarca, onde há um primeiro-ministro, que é ele que governa,
ele quem trata as questões de Estado, administrativas, enfim, o dia a dia do Estado está sob o governo de um parlamento e do seu primeiro-ministro. Mas durante décadas e séculos, os reis eram quem governavam sobre o trono dentro desse formato de autoridade máxima. Com Israel não foi diferente. O seu primeiro rei foi Saul. O próprio povo pediu para ser igual aos demais reinos. Porque quando Deus estabelece o seu povo, a sua nação, ele a estabelece sobre um formato diferente. Era uma teocracia. Deus é quem governava sobre o seu povo. Através de um juiz, de um profeta, é ele quem dava a direção para a sua terra, o seu povo. Mas até que nos dias de Saul houve um pedido. Nós queremos ser como as demais nações. Queremos alguém para chamar de rei. Samuel, a princípio, que era o profeta e juiz na época, ele toma as dores do Senhor e diz: onde já se viu um povo que tem o privilégio de ser chamado povo de Deus, estar sobre o governo do Senhor, pede para si uma monarquia que cessa com a figura de um homem. E Deus diz: não foi a você que rejeitaram, foi a mim. Fique tranquilo, vamos fazer a vontade desse povo. E Deus então tira por detrás de um bando de jumento. Porque exatamente assim vale a pena você ler a história de como o Senhor encontra Saul. Do meio de um monte de jumento, Deus tira Saul. E depois de Saul, Davi é ungido rei. E há uma sucessão de governos que vem um após o outro. Infelizmente, na sua lista de reis, a maioria não deu certo. Você pega tanto os reinos do norte, o reino do norte, como o reino de Israel, depois que eles são separados, você vai ver de que são poucos os reis que se destacam como reis obedientes ao Senhor. Poucos. Dessa galeria de pouquíssimos reis, talvez Ezequias, Davi, obviamente, Salomão, por um certo período, mas desses tantos que governaram por alguns anos, outros por mais tempo, um rei que se destacou e começa o seu governo muito cedo, 16 anos, é Uzias. Uzias governa por 52 anos. E o seu governo é marcado por um governo de piedade, um governo de um homem que servia a Deus. Bem, pelo menos pela grande maior parte dele. Também foi um governo de inovações, de progresso. Se tivesse que colocar um nome na bandeira do reino de Uzias, talvez fosse ordem e progresso. Acho melhor não. Mas ele trouxe muitas inovações, o reino expandiu, mas o seu coração se elevou. E o fim de Uzias é um fim trágico. Deus o fere com lepra. Ele é afastado do convívio do povo e ele morre. Mas 52 anos no governo, num trono, deixa suas marcas. Todo governo e reinado, principalmente monárquico, extenso, traz estabilidade, traz segurança. Mas o fato é de que Uzias morre. E é nesse momento que nós lemos essa declaração de um homem chamado Isaías, profeta do Senhor. Nós não sabemos se esse relato se dá imediatamente à morte do rei,
porque o texto não afirma isso. O texto apenas afirma de que no ano em que Uzias morreu. Não sabemos se foi logo após a morte, se foram alguns dias, semanas ou até meses após a morte do rei. Isaías tem uma visão que muda a sua história, mas que também muda a história do povo a que ele servia. Toda a experiência com Deus que uma pessoa tem, o objetivo não é apenas mudar a história dessa pessoa, mas também é mudar a história das pessoas que estão debaixo da influência daquele que foi impactado pela glória de Deus. A glória de Deus não vem só para mudar a sua história, vem para mudar a história daqueles que você tem influência, daqueles em que você convive, a começar na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado, no seu país. A visão de Isaías é uma visão sobrenatural. Num tempo onde o trono dos homens se encontrava agora vago, Deus revela-se a Isaías, mostrando que a sua soberania não tem fim. Enquanto os reinos desse mundo cessam e aqueles que governam passam, o trono do Senhor não tem fim. O seu governo é para sempre. E a visão de Isaías, e eu quero de uma forma, pelo menos o máximo que puder no tempo que temos, expô-la para te ajudar a entender os detalhes que são extremamente ricos e importantes na exposição desse texto, vão nos ajudar a entender qual é essa visão que Isaías tem. Primeiro, que a visão que ele tem, que o Senhor permite ter. Veja, qualquer revelação dos céus, ela é permitida pelos céus. Você não vê o que quer, você vê o que Deus quer que você veja. É simplesmente assim. Deus se revela da forma como Ele quer. E não é à toa que Deus revela a Isaías, nesse contexto de vazio de governo, aquilo que é definido como a teocracia contínua do Senhor sobre a vida do seu povo, a qual é reestabelecida nos nossos dias sobre o governo de Cristo. Nós somos um povo debaixo da monarquia. A igreja tem um rei. Nós pertencemos a um reino. E Deus estabelece o trono de Davi, que jamais teria fim, agora na figura de seu filho Jesus Cristo. Ele está assentado no seu trono. O próprio Isaías, no capítulo 9, dentro da sua profecia messiânica, afirma a respeito daquele que viria e que resplanderia, seria a sua luz em meio às trevas, de que o seu governo não teria fim. Nós somos um povo debaixo da autoridade e do cetro de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós temos rei. O rei dos reis, o que governa sobre todas as nações. E Deus quer mostrar a Isaías de que por mais que os reinos desse mundo deixem uma vaga no trono, o trono do Senhor sempre esteve e sempre estará ocupado pelo Senhor. Essa é a visão que Isaías tem. Isaías agora diz: eu vi o Senhor. E a visão que eu tenho é essa. Veja o que o texto diz ainda no verso 1. Ele estava sentado em um trono alto. Ele está sentado. Eu sei que às vezes nós
lidamos com algumas frustrações de falta de controle. Quando a estabilidade daquilo que nós julgamos ser o ideal parece falhar. Dentro da estrutura de governo monarca que existia sobre Israel, a falta de um rei que governara por 52 anos trazia esse sentimento ao povo. Às vezes temos as mesmas realidades. Parece que estamos à mercê da sorte. Aquilo que nos trazia segurança, aquilo que nos dava direção, aquilo que nos trazia um certo conforto, não está mais lá. Mas Deus vem e mostra a Isaías: eu continuo assentado no meu alto trono. Nada fugiu do controle daquilo que eu estabeleci para acontecer. Nada acontece sem a autoridade e o governo do Senhor sobre a vida do seu povo. Nada. Deus está dizendo a Isaías: o rei de vocês pode ter morrido, mas eu, o Senhor, de eternidade a eternidade, sou Deus. Não há vacância no trono. Não há espaço entre a morte do rei e a sua coroação. Depois que a rainha Elizabeth morre, há um espaço aonde o trono fica, obviamente por uma sucessão natural, dentro da linhagem real, em que sabia-se de que o rei Charles, depois de esperar pacientemente no Senhor, porque aquele menino, quando nasceu, disseram para ele: um dia você vai ser rei da Inglaterra. E esse menino sonhou 70 anos. E nada. E entre a morte da sua mãe até finalmente a sua coroação, houve um espaço. Nós não ficamos à mercê de falta de governo nenhum segundo sequer. Nenhum momento sequer a sua vida está à entrega de um vácuo. Não há hiatos entre o controle de Deus na história do seu povo, da sua igreja. É por isso que a igreja, ela segue triunfante, avançando em meio à perseguição, em meio à martirização de muitos dos seus líderes, dos seus profetas, dos seus missionários, que até hoje morrem no campo. A igreja avança, porque sobre ela o trono do Senhor continua agindo. A igreja do Senhor. Cantamos aqui quase que mensalmente, algumas vezes semanalmente, essa canção que se transformou praticamente durante esse período de pandemia num hino de avanço da igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Mas ela não para por causa da força da igreja. Ela para por causa do rei que governa sobre a igreja. Ele edificou a sua igreja. Isaías tem essa visão de um trono ocupado. E isso traz para nós essa tranquilidade de saber de que o nosso rei nunca deixará de estar onde ele sempre esteve, sentado no seu trono, alto, acima de todos os governos. O reino de Deus não está nivelado pelos governos desse mundo. Todos os lindos palácios que os homens já construíram para colocar uma sala do trono, nenhuma delas se compara à glória da majestade do Senhor. O trono dele é mais alto, acima dos tronos, dos reis, dos governantes, dos príncipes, está o Senhor. Segunda coisa que Isaías vê
ele vê a borda do manto deste rei. Talvez você diga, mas o que isso tem a ver? Isso é coisa para se observar, manto de rei. Mas deixa eu explicar para você o que isso significa dentro da linhagem da monarquia. Não sei quantos, volto a citar, assistiram à cerimônia de coroação do príncipe Charles, na época agora rei, de que quando ele entra, tem aquilo que se chama a cauda das suas vestes. Normalmente a cauda, as vestes de um rei, simbolizavam a autoridade, a influência e o poder que ele tinha. Quanto mais extenso, e você via naquela basílica de Westminster, quando ele entra, ele já tinha passado do altar e a cauda dele ainda estava na porta. Mostra a cobertura, qual é o poder de influência que esse governo tem sobre as nações e sobre os povos que estão debaixo dele. Também a qualidade do tecido, a beleza. Os reis gostavam de mostrar a sua glória pela maneira como se vestiam. Mostravam com tecidos muito bem trabalhados, com peles raras e caras, a glória do seu reino. E não é à toa que Isaías, quando tem essa visão, num tempo aonde a dúvida é: o que será do seu povo? O que será de Israel? O que será do futuro? Deus vem e permite com que Isaías veja de que a borda do seu manto enchia o templo. O templo simbolizando o lugar da habitação do Senhor. Não há um lugar sequer que o seu governo, a sua presença, a sua influência não esteja presente. Enchia o templo. Enchia. Não é que encostava aqui ou acolá, e talvez você se lembre da estrutura, da narrativa que existe em Marcos capítulo 5, quando aquela mulher com um fluxo de sangue rompe a multidão e não à toa diz: se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. Vestes aqui tem mais do que simplesmente a expressão de ser algo comum. Aqui significa a influência da sua presença, que está em todos os lugares. Enche o templo. Nós hoje somos templo do Espírito Santo. O governo do Senhor enche a nossa vida. Tudo está sobre o manto do Senhor, que cobre a nossa vida, que cobre a nossa história. Isaías tem essa visão. A borda do seu manto enchia o templo. Mas não para por aí. Isaías tem o privilégio de ver outras coisas. Ele continua dizendo: e acima dele, dentro desse espaço real, haviam serafins. Ele não diz quantos, talvez porque não conseguisse enumerar. Ele apenas coloca no plural. Havia acima dele serafins, uma classe de anjos. E ele descreve
qual é a visão que ele tem? Ele diz que eles tinham 6 asas. Veja só, há uma explicação bastante coerente sobre criação de Deus. Sabemos bem que tudo aquilo que Deus cria, Ele cria dentro de uma harmonia para o habitat que essa criatura vai viver. Basta você ver os peixes do mar. Basta você ver as aves do céu. Cada animal tem na sua criação, na sua configuração, elementos que facilitem a sua vida e existência no seu habitat. O peixe tem a capacidade de respirar debaixo d'água. A ave tem o poder de voar entre as nuvens. Plana. Toda a sua aerodinâmica foi feita para o ambiente o qual ela foi criado para habitar. Os serafins foram criados para habitar o ambiente da glória de Deus. Eles foram criados para habitarem esse ambiente do trono. E a visão aqui ela é simples, porque ele diz que tinham 6 asas. Por que 6? Que exagero. É muita asa para um anjo só. Mas Isaías diz que cada uma delas tinha sua função. Primeiro ele diz que com 2 eles cobriam o rosto. Por que o rosto? Bem, a palavra de Deus afirma claramente, não uma, mas em várias partes, de que ninguém pode superar ou suportar o brilho da glória de Deus. A glória de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando está indo perseguir alguns cristãos, e para isso vai buscar algumas cartas em Damasco, ele vê uma luz que o deixa cego. Bem, basta você conhecer um pouquinho de cuidados para os olhos, de que a orientação que se tem é que você nunca pode olhar diretamente para o sol, porque os teus olhos não foram feitos para suportar o brilho do sol na sua intensidade, principalmente ao meio-dia, porque vai causar danos nos seus olhos. Alguns sofrem ainda mais de um cuidado, e eu tenho essa patologia que os oftalmologistas chamam de fotofobia. Muita luz, você quase que franze a testa. O problema é que dá muita ruga, porque você fica assim demais, aí você franze a testa. Você tem que estar sempre com óculos escuro, porque se você não tiver, a intensidade da luz provoca dor de cabeça. Agora imagine a visão do trono de Deus. Os serafins vivendo naquele habitat. Se a luz do sol no seu fulgor fere os olhos de alguém, lembre-se do relato de João na ilha de Pátimos, de que o seu rosto brilhava mais do que o sol no seu fulgor. 2 asas cobrindo o rosto. 2 asas cobriam os pés. O lugar da presença de Deus é santo. Quando a narrativa do chamado de Moisés, quando aquela sarça queima, qual é a palavra que o Senhor diz a ele? Tira as sandálias dos teus pés. O lugar que você está pisando é santo.
A mesma coisa ele diz a Josué, às margens de Jericó. Os anjos cobriam os pés, tamanha a glória e a santidade da presença de um rei santo. E essa imagem, ela agora é confirmada pelo coro que eles entoavam continuamente, dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A gramática de algumas línguas usa pontuações para exclamar algo. Nós usamos hoje, talvez até de uma forma um tanto descontrolada, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação tem como objetivo dar ênfase, brilho a algo que você quer ressaltar. Você diz maravilhoso e coloca pontinhos de exclamação. Bem, dentro da linguística hebraica, todas as vezes que se repetia uma palavra, é porque você queria dar ênfase a ela. Há inúmeras passagens nas Escrituras em que o Senhor chama uma pessoa pelo nome, não uma, mas 2 vezes. Não é porque Deus achou que a pessoa não tinha ouvido. Moisés, Moisés. Não é também porque o escritor, aquele que registrou a revelação, falhou na escrita. Todas as vezes que você repetia uma palavra, tinha como mesmo objetivo o nosso ponto de exclamação, dar ênfase, enfatizar algo de tão expressivo que ele era. Mas quando você citava dentro da língua hebraica 3 vezes, era porque o que você estava querendo dizer era algo tão sublime, tão sublime, tão sublime, que você precisava dizer 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O que chama a atenção de Isaías nessa visão é exatamente aquilo que define mais a presença de Deus. Um reino e um governo que não tem fim, cercado por uma glória que é indizível e impossível de se descrever, cercada por um coro de anjos criados para afirmar e proclamar em alta voz a santidade, a pureza, a beleza desse reino. O que essa visão produz na vida de Isaías? O que essa glória, hoje manifestada em Cristo? Porque quando João escreve o Evangelho de Jesus, no capítulo 1, ele diz que nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. A glória desse rei, hoje manifestada em Cristo, para nós, para a sua igreja, mantém as mesmas características. Mantém as características de um governo que é permanente, de um governo cercado de cuidado em todas as áreas, de uma figura que revela pureza. Ele não pecou. A santidade de Jesus Cristo, ela é indiscutível. Ele se fez pecado por nós, mas ele
não pecou. Santidade é a marca do Senhor Jesus. E quando Jesus se manifesta sobre o governo de pessoas em que o trono está vazio, porque o trono de todos os corações, sem o governo de Cristo, é exatamente como o governo de Uzias, quando ele morre. Caos, desespero, indefinição quanto a futuro, até que a glória da majestade de Jesus é revelada a nós, como foi a Isaías. Qual é a reação que Isaías tem ao ver essa glória majestosa? Primeiro, ele reconhece o seu estado atual. Ele diz: eu estou perdido. Todos nós estamos perdidos. Estamos entregues a um futuro sem esperança, enquanto o governo de Jesus Cristo não for estabelecido sobre a nossa vida. Ele reconhece que a sua glória, a majestade do Senhor, aqui agora revelada, mostra a ele a sua essência de pecado. Ele diz: eu sou perdido, e a minha perdição, ela é causada pelo meu estado espiritual. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. E nós sabemos muito bem de que a boca fala o que o coração está cheio. Um lábio impuro é resultado de um coração impuro. Estou perdido. A glória, a majestade, a santidade do Senhor vem não para produzir uma descrição linda de revelações como alguns têm. Eu vi a glória de Deus, estava num culto e senti um arrepio. Eu vi anjo voando. Mas se isso não produzir em você uma convicção clara da sua realidade sem Deus, que é de condenação, de pecado, toda essa revelação, ela é improdutiva. Porque Isaías diz: eu vi quem Deus é, eu vi a sua glória, eu vi a sua majestade, eu vi a sua santidade, e ao comparar a minha vida com o seu reino, eu estou perdido. Porque eu sou um homem perdido, porque o pecado me colocou em perdição. E não apenas isso, eu vivo no meio de um povo perdido, governado pelo pecado, e os meus olhos viram o Rei. O que acontece quando Jesus se revela a nós? A revelação do Rei dos Reis precisa nos trazer a consciência de que precisamos ser salvos. Porque fora do seu governo e do seu reino, estaremos sempre perdidos. Isaías reconhece isso. Mas há sempre uma ação de resgate da parte de Deus para aqueles a quem ele se revela. A glória de Deus não é apenas para que você tenha consciência do seu estado de pecado apenas, para você sair daqui debaixo de uma acusação, se sentindo mal. Quando a revelação da palavra e a convicção do Espírito de que você está em pecado e longe do governo de Cristo é gerada, Deus traz com isso também o poder de purificar a sua vida. Diante da afirmação de Isaías, a Bíblia diz de que um dos serafins voou na minha direção.
A glória de Deus tem direção bem definida. Hoje, num ambiente como esse, Deus tem uma direção a qual Ele quer estabelecer, e é você. O serafim sai diante dessa declaração de culpa, de perdição, de reconhecimento de pecado, da parte de Isaías, e sai com uma brasa ardente, que ele tira do altar, com uma tenaz. Tenaz é aquele instrumento que é usado, e quem tem lareira, ou já conviveu nesses ambientes, sabe o que é? É como se fosse uma pinça grande, para você pegar brasas que estão escapando do ambiente da fogueira. Ele tira do altar com uma tenaz uma brasa viva e toca os lábios do profeta. E diz: veja, essa brasa tocou os seus lábios. Veja que aqui tudo é uma simbologia. Não tem como você descrever o ambiente da glória de Deus com palavras humanas, por mais que o seu vocabulário seja extenso. Aqui é uma maneira que Deus se manifesta para trazer entendimento e significado àquilo que esses símbolos procuram produzir. Se o problema dele era o lábio produzido por um coração impuro, o que isso está querendo dizer é de que Deus trata a essência do problema. Ele vem com uma brasa do altar e toca exatamente o problema. Deus sempre quer tratar a raiz do problema. E a raiz do problema que gera perdição no coração de todo homem é um coração perdido e contaminado pelo pecado. Ele vem e diz: o toque da graça, da redenção, do perdão produzido no altar de Deus remove os seus pecados e você é perdoado. Agora veja, Isaías reconhece a sua culpa e ele também reconhece a culpa do povo. Sim ou não? Ele diz: os meus lábios são impuros e eu habito também no meio de um povo de lábios impuros. Mas a visão que Isaías tem não são de serafins saindo agora, cada um com uma brasa na mão, indo levar essa brasa para tocar nos lábios de cada um daqueles que faziam parte do povo. É isso que o texto diz? Não. Porque o perdão, ele é oferecido para quem o confessa. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda a injustiça. Mas há algo aqui ainda maior que Deus faz. Deus usa a vida de um perdoado para proclamar libertação e perdão ao povo. Olha o que o texto diz: Isaías é tocado com a brasa do altar, ele é purificado, e então Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías entende o verdadeiro princípio e essência de ser verdadeiramente transformado e perdoado pelo poder de Deus. Não é só a minha redenção, mas a responsabilidade de proclamar uma mensagem de perdão ao povo no qual eu habito. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me.
E agora no verso 9, nós finalmente lemos o plano de Deus se cumprindo de forma plena através deste encontro com ele. Deus diz a ele: vá e diga a este povo. Neste encontro tão narrado em detalhes e que tem sido contado e pregado através dos séculos, mais uma vez nessa noite, o Espírito Santo de Deus cria um ambiente que talvez você não entenda, mas é exatamente similar a este que Isaías contempla. No meio da reunião do povo do Senhor, a sua glória é manifesta. Nós hoje podemos, como Isaías, contemplar o Senhor no seu trono. Não há dúvida que o seu manto cobre todo este lugar. E ele quer produzir com a revelação da sua santidade a importância de reconhecermos que estamos perdidos. Porque se um culto, uma palavra, um agir de Deus não produzir santidade na sua vida, você está perdendo tempo. Isaías reconhece o seu estado, é tratado pelo fogo de Deus, purificado, mas esse mesmo fogo que o purifica, também o capacita e o chama a ser profeta para o seu povo. E Deus dá a ele uma mensagem, e a mensagem que Deus dá a Isaías é de arrependimento. É da necessidade de irmos à presença desse Deus que tem o poder de mudar a nossa história. Hoje à noite, eu não sei o que você tem percebido diante da glória de Deus manifestada neste lugar. Mas de uma coisa eu sei com relação a mim mesmo, é de que se não for a graça do Senhor e o poder do seu Espírito tocando continuamente as áreas da minha vida que precisam de purificação, eu sou um homem perdido. Mas da mesma forma que eu encontro poder e restauração na presença dele para perdão, eu sou desafiado todos os dias por ele para anunciar àqueles a quem ele tem me enviado de que há necessidade de conserto diante de Deus. O mesmo rei que se manifesta a Isaías aqui, se manifesta na sua última aparição com o corpo glorificado à vista dos seus discípulos, segundo a narrativa de Mateus 28. Ele diz: vocês foram transformados, vocês foram perdoados pelo poder do Evangelho. Agora, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a cada criatura. Que Deus produza em nós nessa noite, num culto como esse, que tem o seu simbolismo ao redor da mesa do Senhor, esse senso de glória, de santidade, de compromisso, não só de vivermos uma vida de obediência debaixo do governo de um Deus que é santo, mas que nos chama a proclamar uma mensagem de esperança e arrependimento aonde quer que Ele nos envie, para a glória de seu Filho Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Você vai colocar-se de pé, por gentileza. Você vai curvar sua cabeça e fechar os seus olhos.
E nós vamos nessa noite, diante da exposição das Sagradas Escrituras, quem sabe na beleza da majestade e da glória do Senhor que está neste lugar, o Espírito Santo de Deus talvez queira tratar no seu coração áreas da sua vida que são definidas como ainda marcadas pelo pecado. A glória de Deus precisa trazer para nós hoje a convicção de que precisamos ser trabalhados pelo seu Espírito. Aí onde você está, seja aqui ou em casa, esse é o tempo de você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e contemplar a glória de Deus. E na manifestação da sua glória neste lugar, o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração áreas da sua vida que porventura estejam longe da santidade devida ao reino ao qual você deve pertencer. A marca do reino de Deus é a santidade. Um rei santo pede para si um povo santo. E ao invés de você tentar esconder a sua impureza, quem sabe hoje você precisa finalmente expô-la para que o Senhor trate, tire brasa viva do altar e toque em áreas específicas da sua vida para purificar, para limpar. O fogo queima, o fogo limpa, o fogo purifica, o fogo cauteriza, quem sabe uma ferida de pecado aberta que vem sangrando há tempos. Mas Deus quer não apenas gerar para si esse povo santo, mas Deus quer levantar um povo comprometido com uma mensagem de pureza e santidade. Ao nos prepararmos para nos assentar ao redor da mesa do Senhor nessa noite, o Espírito de Deus nos chama para preparar o nosso coração, os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, de onde procedem as fontes da vida, precisam hoje ser tocadas pelo fogo purificador do Espírito Santo. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Que desespero saber o meu estado, mas ao mesmo tempo que alegria ver a manifestação da graça e da misericórdia de um Deus que estende a sua mão e quer purificar a sua vida, perdoar os seus pecados e ainda por cima te usar para a glória dele. Esse é o mistério da graça de Deus, de que mesmo sendo pecadores, Deus vem e olha para nós com misericórdia e diz: a minha graça te alcança, o meu poder te transforma e você me é útil para a minha obra. E Deus não quer apenas perdoá-lo, Deus quer usá-lo no seu reino. Deus conta com aqueles que participam do seu reino para proclamar entre os povos a grandeza, a beleza e a santidade desse Deus maravilhoso. Nós vamos orar. Se porventura alguém aqui hoje à noite, ou nos acompanhando online em algum lugar, que sente a necessidade de, assim como Isaías, dizer: Senhor, toca na minha vida, purifica áreas da minha história, do meu coração. Eu vi a tua glória, eu entendo que o teu governo é um governo santo,
puro. O Senhor é quem governa sobre todas as coisas. E eu vi a tua glória hoje. O teu evangelho foi revelado a mim. O teu Espírito falou comigo. E eu preciso de perdão. Eu preciso de purificação. Se você é uma dessas pessoas, é onde você está. Eu quero convidar você a colocar uma das suas mãos sobre o seu coração. Sobre o seu coração. É você e Deus. Não havia ali nenhum outro elemento que não fosse membro da corte real. A sala do trono é um lugar de acesso individual. É você e o Senhor. É você e o Rei dos Reis. É na sala do trono que você entra, sozinho, você e o Senhor. E você diz para Ele o que é que você precisa que seja perdoado na sua vida. O que é que precisa ser purificado? Pensamentos, palavras, atitudes, hábitos. Senhor, ai de mim, estou perdido. O primeiro ato para a transformação da tua história é o reconhecimento do seu estado atual. Estou perdido. Não entre no auto-engano de achar que você está bem. Quando diante do trono da majestade, da santidade de Deus, você foi revelado como alguém perdido. Reconheça e peça socorro. Há hoje perdão disponível a você. E com a mão sobre o seu coração, você vai falar com o Senhor. Aí no seu lugar. Em casa, nos acompanhando online, você com a mão sobre o seu coração vai falar com o Senhor. E vai dizer, ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Esta área específica, essa questão em particular, eu preciso de um toque purificador do Senhor. Me ajuda a entender como funciona o teu reino. Um reino de justiça e um reino de santidade. Perdoa os meus pecados, purifica os meus lábios, santifica o meu coração. E ó Deus, me faz útil na tua obra, usa-me para o teu louvor. É impossível ser usado de forma efetiva no reino, sem que antes haja um tratamento no teu altar. Trata conosco, trata com a tua igreja. Trata, Senhor, com cada filho e filha tua nesta noite. Para que através desse toque de pureza, de santidade, o Senhor possa dizer, agora vá meu filho, vá minha filha, e seja um instrumento poderoso nas minhas mãos, porque eu vou te usar, o meu Espírito vai falar através de você, e através da sua história, através da minha obra na tua vida, você levará pessoas ao reconhecimento de que a graça de Jesus está disponível, que onde nós passarmos, o teu poder vá conosco. Que o nosso coração cheio da tua presença possa levar pessoas a estarem incendiadas pelo fogo do teu Espírito. E assim como Pedro, mesmo com a sua sombra, onde quer que ele passava, milagres aconteciam. Que, ó Deus, a manifestação da tua glória, a tua luz resplandecendo através da nossa vida, produzindo uma sombra por onde quer que passemos, gere, Senhor, um ambiente de cura, de milagre, de perdão, de transformação. Mas começa em nós nessa noite, traz pureza, santidade, um povo santo, um povo de compromisso com a tua palavra, um povo de compromisso com os teus mandamentos, um povo de compromisso com o Senhor. Faz isso conosco nessa noite e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado
seja o nome do Senhor. Antes de você fazer qualquer coisa nessa noite, lembre-se que este é o primeiro domingo do mês. E em todo primeiro domingo do mês nós temos o hábito de nos reunir ao redor da mesa do Senhor, para juntos partirmos do pão e bebermos do cálice, símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para a redenção dos nossos pecados. Esta não é uma mesa para todos, mas é a mesa dos filhos. Esta não é uma mesa de acesso comum, é de acesso exclusivo pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Não é uma mesa na qual você participa por ser membro de igreja A, B, X, Z, Y. Você participa da mesa se Jesus é teu Senhor e teu Salvador. Se você está debaixo do governo do seu reino, e se você tem andado em novidade de vida. Você não pode participar de uma mesa que traz consigo a simbologia de uma nova vida, se você ainda é escravo da velha vida. A mesa simboliza uma nova vida, uma nova aliança. Foi ele quem disse: este é o sangue da nova aliança. Isso quer dizer de que o teu vínculo agora é com o Senhor. Se porventura você faz parte deste povo, você é convidado a sentar-se à mesa conosco nessa noite, para que você mais uma vez, em obediência à palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos, ao comer do pão e beber do cálice, você anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos orar, nós vamos distribuir os elementos, o pão, o cálice com o suco da uva. Na medida que você for servido, você vai assentar-se, você vai aguardar com que todos os demais sejam servidos também, para que depois juntos nós possamos comer do pão e beber do cálice na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, graças te damos nessa noite pela alegria que temos de poder sentar à tua mesa. E que bom é saber de que um dia nós estaremos num lindo e grande banquete, aonde povos de todas as línguas, tribos, raças, povos e nações que foram alcançadas pela tua graça se reunirão nas bodas do Cordeiro. Mas enquanto isso, aqui estamos como tua igreja, para em memória do Senhor expressar que somos fruto do teu amor, revelado em Cristo na cruz em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abençoe esse tempo íntimo de comunhão do teu povo, do teu corpo, que é a tua igreja, ao redor da tua mesa, e que a tua presença produza entre nós milagres, paz, a manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Amém.